A linguagem JavaScript permite que a gente faça várias coisas interessantes em termos de armazenamento de informações e construção de uma arquitetura para softwares, aplicativos e sistemas, sejam eles para a internet ou mesmo offline. Essas possibilidades que a ferramenta possui vão ser ampliadas por uma função muito importante e que também é bastante popular quando a gente pensa nos primeiros passos no estudo da linguagem de programação. E essa função, que também pode ser compreendida como um comando dentro da linguagem, se chama console.log. E qual é a função do console.log? A função dele é extremamente simples dentro do código. Ele vai pegar uma informação que a gente digitar dentro dele, dentro da estrutura que ele possui, e vai disponibilizar essa informação para o usuário no formato de número ou no formato de texto. Essa informação pode, inclusive, vir de outra variável que já tem a informação armazenada, ou pode vir de um array, que vai ser uma listagem com uma série de informações, que é um conteúdo, inclusive, que a gente vai ver em outros vídeos mais à frente. O console.log ele é extremamente simples de se utilizar, mas a sua simplicidade não reduz a sua grande utilidade. Em linguagem de programação, nos primeiros estudos, em qualquer tipo de linguagem, a gente tende a conhecer a expressão do Hello World como sendo o primeiro passo mesmo para se produzir qualquer linha de código. A gente viu aqui que as variáveis são a base para se armazenar informação, mas realmente quando a gente pensa em interatividade, é o console.log que vai abrir as portas para isso. Console.log, para a gente digitar ele no código, indo de forma bastante prática, basta a gente escolher a nossa linha, que pode vir após variáveis, ou então ser uma linha inicial dentro da nossa IDE, e a gente vai escrever lá console.log. Então esse console é com S, a gente coloca .log, esse L-O-G, o console é C-O-N-S-O-L-E, e depois que a gente escreveu o console.log, a gente vai abrir parênteses. Esses parênteses, eles vão indicar que a informação que estiver ali dentro, ela será apresentada. Se for uma informação como um texto, a gente vai colocar esse texto entre aspas, assim como a gente fez com as variáveis, porque o texto é entendido como uma string, e a string possui essa estrutura representada, indicada dentro do sistema com as aspas, o double quotes, ok? Se a nossa informação não for uma string, a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar o número, por exemplo, diretamente entre os parênteses. Ou então, a gente vai colocar o nome da variável que a gente gostaria que a informação, de onde a informação será enviada. Então, a gente vai, depois de colocar essa informação, fechar os parênteses e, por fim, colocar um ponto e vírgula. Fazendo isso, então, dentro da nossa ideia agora com um exemplo bastante prático. Imagina que o nosso software, o nosso sistema, o nosso aplicativo, de maneira geral, bastante simples, vai ter um título, vai ter uma denominação ou vai ter algum comprimento. Vamos pensar em termos de título. Poderia colocar assim, console.log, essa minha primeira linha, abro os parênteses, abro aspas e eu coloco o título. Estou colocando em aspas porque o título ou esse nome vai ser uma informação texto. Então eu vou colocar entre aspas, por exemplo, aplicativo 1. Fechei as aspas, né? Fechei o parênteses também, coloco lá a minha ponto e vírgula, né? O ponto e vírgula, para indicar a finalização dessa linha dentro da linguagem JavaScript, certo? No momento que a gente faz isso, quando a gente põe para executar, a gente clica no botão Run, ou então a gente clica em executar, a gente também pode fazer isso no sistema Windows Ctrl Enter, dependendo da nossa IDE, ou a gente pode utilizar no sistema iOS Command Enter, que vai rodar da mesma forma, vai executar esse sistema, esse programa que a gente está começando a construir as linhas. Então tem apenas uma linha esse programa, mas quando a gente clica nele, aplicativo 1 vai aparecer na tela, no console, né, disponível para visualização desse usuário, que no momento é um usuário hipotético, é uma possibilidade, certo?
Então vai aparecer lá aplicativo 1. A gente poderia colocar um pequeno espaço, né, uma divisão, e acrescentar informações sobre esse aplicativo ou estruturar outras partes do nosso código, do nosso programa, do nosso sistema. Agora vamos pensar em termos de informação numérica. Então a gente poderia colocar console.log em outra linha, abrir os parênteses, só que dessa vez não utilizaremos aspa e colocaremos o número que a gente deseja. Por exemplo, 2025, que é o ano que a gente está, por exemplo. Então a gente escreve lá 2025, fecha o parênteses, ponto e vírgula, e apertando novamente Ctrl Enter ou Command Enter, então clicando no botão executar, vai aparecer na nossa tela, que vai interagir de certa forma com o usuário, a informação 2025. Então a gente compartilhou essas duas informações nos dois exemplos mencionados de forma direta, ou seja, dentro do console.log dessa função a gente já colocou a informação que a gente quer compartilhar. Mas é aí que surge novamente a utilidade das variáveis. Então eu posso ter 2 ou 3 variáveis ou um grupo muito maior de variáveis e querer apresentar ela com o console.log. Então a gente coloca lá let para criar essa variável, aí a gente vai chamar essa variável de informações 1, então como se fosse um pequeno grupinho, né? A gente vai colocar um espaço, né? Então é let, espaço, informações 1, espaço novamente, símbolo de igual, espaço novamente. E aí a gente coloca dentro dela uma informação texto, por exemplo. Abrimos aspas, porque se é um texto, é uma string, vai ter que estar entre aspas. E a gente vai colocar ali dentro, esse sistema foi desenvolvido com a intenção de apresentar informações sobre a linguagem JavaScript. Fechei aspas, coloco o ponto e vírgula, né? Essa informação que está aí entre aspas, a gente pode pôr um ponto final dentro das aspas, inclusive, né, para ficar bem completo. Essa informação que está dentro das aspas vai aparecer logo depois do título que a gente indicou, né? E está apresentando o objetivo desse aplicativo, por exemplo, né? Só que isso ainda está numa variável. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pular uma linha, por exemplo, e vai colocar lá console.log, abre parênteses, não vai utilizar as aspas, porque as aspas não são necessárias quando a gente quer mencionar uma variável dentro da função console.log, e a gente vai colocar lá informações 1, por exemplo. Fechamos o parênteses e colocamos ponto e vírgula. Quando a gente clicar Ctrl Enter ou Command Enter, ou clicar então em Run, em executar, a gente vai ver na tela disponível para o usuário, então, essa informação que a gente tinha salvado, armazenado dentro da variável. Então a gente consegue perceber que o comando console.log ele é extremamente flexível. Ele consegue ao mesmo tempo passar informações de forma direta por texto, informações de forma direta por número e informações de forma direta por meio de outras variáveis que a gente já construiu ou utilizou. Se a variável que a gente tivesse criado fosse por número, ele ia apresentar na tela o número que está dentro dessa variável. E assim, o nosso pequeno programa, aplicativo ou sistema começa a ganhar mais forma e mais possibilidades de utilização. E a gente continua os nossos estudos em linguagem de programação e JavaScript nos próximos vídeos. Até mais!